Vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos cruzar os dados de 3 pesquisas fantásticas sobre a inclusão de pessoas surdas. Os trabalhos de Martins e Cardoso, ambos de 2019, e um mais recente do Aquino, de 2023. O nosso objetivo aqui é fazer uma grande síntese desse material. Vamos traduzir o rigor acadêmico para uma linguagem super didática, olhando sempre pela perspectiva de quem está ali, no chão da sala de aula, focando no que realmente funciona em termos de metodologias inclusivas. O nosso roteiro de hoje passa por 4 pontos. Primeiro, a concepção de pessoa surda. Segundo, os desafios da inclusão efetiva. Terceiro, as perspectivas de inclusão escolar. E quarto, vamos fazer um comparativo direto dos princípios metodológicos. Ponto 1. Concepção de pessoa surda, de paciente a sujeito. Gente, não tem como falar de metodologia sem antes entender quem é o nosso estudante. Pensa no seguinte: historicamente, a educação foi dominada por uma visão clínico-médica. O que isso significa? Significa que a surdez era tratada puramente como uma patologia, um déficit que precisava ser consertado, muitas vezes empurrando uma oralização forçada e tratando o aluno basicamente como um paciente. Mas aí vem a grande virada de chave que tanto Martins quanto Cardoso destacam, que é a visão sociocultural. É aqui que a gente deixa de ver a falta de audição e passa a reconhecer o indivíduo surdo como parte de uma minoria linguística. Ele sai da posição de paciente e assume o papel de sujeito ativo, com uma identidade cultural e visual riquíssima. Isso engata perfeitamente num conceito belíssimo que a Cardoso traz, que é a experiência visual. Basicamente, é a capacidade de perceber, interagir e dar significado ao mundo totalmente fora do referencial sonoro. É a base de uma identidade linguística natural. Para nós que estamos na educação, entender isso é absolutamente crucial. A surdez não é a ausência de algo, mas sim uma experiência de mundo alternativa e completa. Ponto 2. Desafios da inclusão efetiva. As barreiras sistêmicas. Bom, quando a gente reconhece e valida essa experiência visual, a gente cai na real sobre as barreiras que ainda existem nas escolas. Dialogando com esses 3 autores, 3 desafios gigantes ficam evidentes. Primeiro, a Cardoso aponta uma domesticação histórica dos corpos, basicamente a escola tentando forçar o aluno surdo a se portar como ouvinte. Segundo, o Martins toca num ponto super sensível, o distanciamento familiar. Depois do diagnóstico, muitas famílias ouvintes acabam se afastando emocionalmente por pura dificuldade de comunicação, o que quebra todo o processo socio-interacionista da criança. E terceiro, a pesquisa de 2023 do Aquino joga a luz sobre um problema estrutural: a falta gritante de formação especializada para os professores. Sem formação, a didática empaca. Para a gente ter uma dimensão do peso histórico dessas barreiras, a Cardoso resgata uma citação do Scliar que é um verdadeiro soco no estômago. Ele diz: suas existências pensadas como pedaços desfeitos, suas mentes como obscuras e silenciosas cavernas. Há uma imagem forte, né? Ela ilustra perfeitamente o preço altíssimo que o modelo ouvintista cobrou. É exatamente contra essa escuridão imposta que a verdadeira educação inclusiva luta todos os dias. Ponto 3. Perspectivas de inclusão escolar, muito além do espaço físico. Sabendo de todo esse histórico denso, como é que a gente avança para uma inclusão real, que não seja só colocar carteiras na mesma sala? O Aquino é bem categórico. A inclusão não é e não pode ser um processo isolado lá na sala de atendimento educacional especializado, o AEE. Não dá simplesmente para matricular o estudante e terceirizar a responsabilidade pedagógica todinha para o intérprete de Libras. Uma perspectiva inclusiva real exige um ecossistema escolar inteiro, engajado e bilíngue. E para dar aquele peso teórico incontestável, Aquino traz ninguém menos que Paulo Freire. Pensar certo exige do professor o dever de respeitar os saberes que o aluno já traz de casa. No nosso contexto, isso significa valorizar profundamente a cultura surda e toda a bagagem socio-interacionista do estudante, o que, aliás, conversa de forma brilhante com a pesquisa do Martins sobre trazer a família para dentro desse processo educacional. Ponto 4. Princípios metodológicos em comparação. A teoria na prática. Chegamos na parte onde a teoria desce para o chão da sala de aula. Pensando na comunicação em Libras e no trabalho da Cardoso, a gente precisa adotar a pedagogia visual. A interação visoespacial não é só um puxadinho ou só uma ferramenta de tradução simultânea. Ela precisa ser a base, a fundação metodológica de onde o nosso ensino parte. O olhar substitui o ouvir como principal canal de aprendizagem. Olha só que síntese genial quando a gente coloca essas 3 pesquisas para dialogar diretamente. A gente vê uma evolução linda na prática.
Primeiro, lá em 2019, o Martins foca no aluno como um sujeito sócio-interacionista e usa como princípio metodológico a interação com a família através de produção visual, criando um DVD interativo. No mesmo ano, a Cardoso mergulha na experiência visual, aplicando a pedagogia visual através de oficinas experimentais de animação, trabalhando a identidade surda de um jeito super lúdico. E aí, dando um salto para 2023, o Aquino enxerga esse aluno como um sujeito histórico bilíngue e usa metodologias ativas e o trabalho colaborativo para criar um dício-sinalário, que é um dicionário em sinais de conceitos históricos construído de forma colaborativa por surdos e ouvintes. E isso é ou não é inclusão na sua melhor forma? Compilando o que esses autores nos dizem, a gente tem um roteiro metodológico muito claro. Passo 1. Reconhecer e validar de verdade a identidade visual do aluno. Passo 2. Fomentar o trabalho colaborativo, criando pontes reais entre alunos surdos e ouvintes para que eles aprendam juntos. E passo 3. Aplicar metodologias ativas, ou seja, largar aquele modelo antigo de só transmitir conteúdo e colocar o aluno como produtor do próprio conhecimento. E assim nós vamos fechando a nossa análise. Diante de tantas barreiras que discutimos, mas também de todas essas possibilidades pedagógicas incríveis apresentadas por Martins, Cardoso e Aquino, eu deixo uma provocação final. No ambiente educacional que nós vivenciamos, a inclusão tem sido só um espaço físico compartilhado, ou nós estamos tendo a coragem de promover uma transformação metodológica real? Fica aí a reflexão. Que essas pesquisas inspirem muito as nossas práticas e até a próxima análise.